Olá, pessoal! Muito obrigado. A gente está começando um solado de começo diferente, porque antes de eu dar o rec, o Thiago falou assim: vamos falar sobre a melhor banda de metal antes do Maiden. Aí eu falei assim, depois do Sabá. Aí rolou um momento diferente de começo de episódio. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada 66. Aí que veio a piada do Thiago. Exatamente. É Thiago aqui, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, não é o 666. Mas é. Nós tínhamos uma ideia de programa essa semana, mas aí veio uma lembrança, e essa lembrança veio do Deus Metal. Veio um post do Rob Halford lembrando que essa semana o glorioso Angel of Retribution, o disco que marca exatamente, todo mundo com o CDzinho na mão, o disco que marca a volta do senhor Rob Halford para o Judas Priest, completou 20 anos. Eu confesso que eu fiquei meio espantado de lembrar que isso aqui já tem 20 anos. E, e a gente resolveu fazer, não, vamos voltar para esse disco, porque acho que esse disco ele é legal, e esse é um disco que, trocando o zap com o Thiago, a gente falou assim, ele é um disco que ele felizmente teve coisas boas depois do Priest que fizeram a gente esquecer ele. Como é que é? A gente tá falando, eu até tava, quando eu fui pegar ele tá falando do MC. Coisas boas e coisas ruins depois do Mas Judas que fez a gente esquecer ele, assim, ele ficou tipo esquecível, porque nem lá no alto, nem lá embaixo. mas depois que você viu coisas do tipo assim, como Demolition, se você está vendo o vídeo, estou segurando a minha mão, você passa a valorizar muito mais algumas outras coisas, entende? E também complementando, né, que é semana de carnaval e Judas Priest e carnaval tem tudo a ver, assim. Eu sei que esses caras que falam carna rock deve ser, mas Judas Priest se fantasia, Judas Priest prega amor livre, e aí Judas Priest e carnaval tá tudo a ver, diversão, então, isso aí, viva o Rob Halford, sim, viva o Exatamente, Judas Priest. exatamente. Mas o Angel of Retribution, é o disco, como é que ele tem uma coisa muito engraçada, porque tava resgatando a. Hoje a gente tá mais sem roteiro, mas eu tava resgatando o material, e aí tem duas coisas, Thiago tem que depois me lembrar de falar do show. Mas eu tava resgatando, quem tá no vídeo tá vendo o tourbook da turnê. E é muito engraçado porque quando tu abre o Turbook, tem como é que é? Você está prestes a testemunhar algo que está sendo feito há 15 anos. É Judas Priest Concert Extravaganza. Assim, tipo, uau. Assim como nós estamos passando pano para Rob Halford hoje, este é o momento que a banda passa uma patrola e esquece o coitado do Reaper. Assim, ó, esquece, amigo. Valeu, muito obrigado. É, não, mas São Ju foi. A banda veio pro Brasil, né, nessa turnê de divulgação da Edge of Retribution, tocou White Snake aqui, acho que São Paulo e Rio, não sei se mais algum lugar, porque eu vi no Alegre. Rio, porque eu não ia, Porto Alegre também. Então, eu vi no Rio de Janeiro, porque São Paulo não estaria na cidade na época do show em São Paulo, vi no Rio, que foi no Metropolitan Rio, showzaço em que dói me dizer, mas o White Snake foi muito melhor que o Judas Priest naquela noite, assim. Eu lembro que esse show foi aqui, foi no Gigantinho. Eu cheguei, eu não vi o Whitesnake. E tem uma coisa engraçada depois que eu tinha até falado pro Thiago. Eu não vi o Whitesnake porque eu tava dando aula. Então eu já cheguei no Priest, assim, tipo, já peguei o que eu queria. Ok, tempos depois eu fui ver o Whitesnake já numa outra passagem. Mas eu lembro que desse show, assim, eu lembro que eu olhava e disse assim, bah, mas o que, tipo assim, realmente, aí teve moto. Reza a lenda, lendas da paixão. Reza a lenda que na tour do. Não sei se foi na tour do Demolition, e que numa das tours do Priest com o Reaper, reza a lenda que a moto não pôde entrar no palco da Opinião. Não sei se a moto realmente ficou atrás do palco da Opinião, entende? Mas, tipo assim, não teve moto no show. E aí, aquele show fatídico teve a moto entrou e tal. Então foi, oh, Jesus Cristo com moto. O que É, né, acontece é foi um que. show que teve tudo, né? Produção completa. Exatamente. Eu só lembro que no outro dia eu estava no aeroporto. E aí, quando eu estava andando pelo aeroporto, assim, passa uma pessoa assim. E aí eu fiquei pensando, não, mas eu conheço essa tia, tipo, eu conheço essa pessoa, quem é? Aí, tipo, uns 20 minutos depois, putz, eu Coverdale, tipo, foi muito engraçado. Era uma fase menos tia do Coverdale do que é hoje, né? Mas já tava virando, assim. Agora, aquela banda do White Snake que veio tocar aqui no Brasil era o Rob Rich, Doug Aldrich na guitarra, Marco Mendoza, Tommy Aldridge.
Era um negócio de louco, assim, o David Coverdale era mera, Oh, tipo, eu já estava começando aquele fato de eu sou o animador do palco, não sou a banda, né? Mas foi um showzaço da Whitesnake, porque ele veio com essa vontade, né? Quando ele voltou com a Whitesnake, ele voltou, ele ainda não tinha lançado o disco novo, então ele tava para fazer estrago mesmo, que ele tocava só clássico da banda e tocava com todo o gosto que tinha aqueles clássicos. Abria com Burn do Deep Purple, que não era muito normal, então foi showzaço. Pois Judas Priest não foi, eu diria que foi o pior show do Judas Priest que eu vi. Acho- Consigo, talvez pior até que os shows com o Reaper que eu vi, porque os shows com o Reaper não foram tão ruins, apesar de não terem sido tão bons quanto eu esperava. Mas eu tinha visto na reunião, no ano anterior, eu tinha visto os shows de reunião com o Rob Halford, que tinham sido sensacionais, assim. Então, grau de comparação, minha régua estava lá em cima e esse show do Judas não conseguiu chegar naquele nível, assim. tem uma coisa que eu acho. Tem uma coisa, como é que é? Momento polêmica, salada polêmica. Agora você bem coxinha. Eu não sei se o que me prejudica muito na fase do Reaper é a qualidade gráfica dos discos e o que ele fez depois do Judas Priest, entende? Tipo assim, acho que Ele fez alguma coisa que presta depois, Judas Priest, para ter comparação? Eu acho assim que o problema não é o Reaper dos discos do Judas Priest. O Reaper é o coitado que estava cantando naqueles discos, assim. O problema é que a banda não tinha. O direcionamento da banda era um problema, assim. Até vou falar um pouco disso quando a gente entrar no faixa a faixa. Mas a banda estava meio perdida e faltava um elemento que fizesse melodias de fato memoráveis no disco que o Reaper não fez. Aquilo, o Reaper não é o defeito do disco, mas também ele não salva o disco. E o exatamente. Rob Halford sabe compor melodia como poucos, assim, né? Então, a gente pode dizer que esse é o nosso primeiro episódio de faxineiras do Rob Halford, porque a gente vai passar pano, sim. Passou Então, no Rock in Rio, não? oi? A gente passou no Rock in Rio, não, também. Ah, não, mas o Rock in Rio a gente não precisa passar pano, que o Rock in Rio foi sensacional, né? Não tem nada de errado acontecendo no Rock in Rio aqui. Se tiver alguma coisa de errado, a gente vai passar pano. Já tá avisando de antemão. Como eu diria, parafraseando James Hetfield naquele Monsters of Rock de 85, que ele vira e fala, né, na hora que termina a primeira música, você veio aqui pra ver laque e rock and roll, baby, rock and roll em cada música, essa não é a banda. Se eu ver, se você está nesse podcast esperando que a gente fale mal do Age of Retribution do Rob Halford, não é este o podcast. Exatamente. Eu queria confundir uma coisa aqui. Não, é que agora tu me deu um nó na cabeça. Ah, sim. Tu me deu um nó na cabeça. Eu tava na cabeça que o Reaper tava no horror show daquela banda chamada Ice Não, Against. não, não. Esse foi o Não, último disco com o Matthew Barlow, Barlow, o exato. policial ali. O disco do Blind Guardian com o nome de Ice Nerve. É isso. É, eu acho. Eu gosto mais dele do que do Something Wicked e Zoe Comes, mas aí é outras discussões que não cabem a ver, porque é uma banda que não merece ser Não, esquece discutida, tudo que a gente fica falou. esquecida, né? Mas o. Mas os discos do Reaper com eles são, acho, lamentáveis também. É gritaria desgraçada, assim. Eu vi o Reaper com eles ao vivo e era muito pior, assim, o Reaper não conseguia. É triste, assim, porque o Reaper é um cara que tem uma voz sensacional, mas acho que ele nunca teve alguém que direcionasse essa voz dele para fazer alguma coisa de fato memorável. É uma pena. É aquela coisa que a gente fala, boletos chegam, mas quando é um artista também tem uma certa questão de escolha do que você vai fazer. Tem uma questão do que Então, você. que é a questão de interpretação, porque ele cantando Judas era legal pra caramba, porque Judas era o coração dele, ele ama aquilo, ele gosta muito mais do que nós aqui de Judas Priest, ele deve saber detalhes das músicas muito mais do que nós. Mas quando ele pegava outras bandas para cantar, seja Malmsteen, seja a banda do moço lá, para ele tava só botando o vocal em tom alto para cantar ali, para mostrar alcance vocal. Não tinha uma interpretação, não tinha uma entrega. E assim, o antecessor dele na banda tinha tudo isso, né? E, então era um problema muito sério. Os Ah, antecessores dele no Malmsteen também. Assim, exato. triste. Mas falando de coisa boa, falando de TechPix, Angel of Retribution, depois a gente tem um aspecto que a gente estava rindo hoje pra caramba, que mostra o quanto a idade chegou. Mas ele é o disco que marca a volta do Ralph. E eu tava brincando com o Thiago, assim, que pra mim ele é um. Eu tava até aqui pegando a idade chega quando tu começa a tirar o óculos pra poder ler as coisas.
E o que que ele é? Ele é o É início da. multifocal, multifocal resolve isso. Não, não, mas o médico disse que eu posso ficar sem. Eu tava literalmente pensando em quebrar uma haste para ficar com o óculos preso para facilitar isso aqui. Ah, ele é o início da parceria do Roy Z com o Judas, não? Não com o Judas, né? Com o Judas sim, mas não com o Halford, porque ele fez Isso. com o Halford os dois discos anteriores, assim. E já mostra alguma coisa, né? O disco foi lançado em 23 de fevereiro de 2005, ele foi gravado em outubro e novembro. A turnê do Judas de reunião vai até. Eles fazem na Europa no início do verão e depois vão fazer o Ozfest na Europa. Então termina o Ozfest eles vão fazer gravar esse disco, que é o que acaba atrasando, inclusive. O disco era para ter saído em 2004, atrasa, eles só conseguem lançar em 2005. E acho que fez o Ozfest, aí depois dá para dar uma confirmada, mas eu tenho quase certeza disso. E assim, o fato do Roy Z produzir esse disco com o Judas Priest já mostrava que o senhor Rob Halford chegou botando na mesa ali, falando, "Ó, eu tô voltando Meu jogo, minhas condições. exatamente, eu não volto para ser compor time, né? Diferentemente de um certo baterista que retornou agora. Veja, Nesse caso, ele voltou para ser capitão, assim. e fazendo uma outra comparação e olhando para o Kiri, eu vou deslocar um pouco esse eixo para o futuro. Pro que a gente iria olhar pro Priest. Talvez aqui já talvez nesse momento que retorna o Halford, a gente já começa a ver que o problema não era o Halford, e talvez seria, tipo, por exemplo, o KK Downing na jogada. Não acho isso, não. Eu, o Halford, assim, ele não escreve as músicas, ele compõe as melodias, né? Então, e compõe melodia muito bem. Uhum. Isso é uma das coisas que você pode odiar, tipo, o Voyeurs do Tio, mas você vai ver que, tipo, os refrãos são bons, são muito melhores que os refrãos do Revolut, do- dos discos com o Reaper ali. Mas, enfim, a banda tava numa posição assim, que eu acho que eles não sabiam se posicionar exatamente, onde que eles eram uma banda de legado e onde que eles iam ser uma banda moderna. Eu acho esse é um problema que o Judas se coloca, e nesse disco um pouco se coloca. O Roy Z era um cara que sabia equilibrar esses dois. Ele tenta equilibrar isso no Judas Priest. Só que o Judas Priest tem um cara que chama Glenn Tipton que é cabeça dura também, né? Então, se o KK, não sei o quanto que o KK também é cabeça dura nesse aspecto, mas acho que o KK é até mais maleável, mas o Glenn Tipton é cabeça dura nisso. Então, não sei o quanto que o Roy Z conseguiu falar, vou botar a sonoridade aqui, o Glenn Tipton falou assim, mas eu não quero soar parecido com esses discos todos que você já acabou de produzir o Halloween, tipo, Bruce. o Chemical Edge, tipo, o Halford mesmo, que são discos que têm uma sonoridade muito parecida, de fato. E o Glenn Tipton falou, não, quero fazer chegar do meu jeito numa sonoridade. Mas eu acho que esse disco, assim, ouvindo ele 20 anos depois, que foi um disco que eu ouvi na época quando saiu, eu ouvi uma vez que eu escrevi no meu blog Metal Sujo, tem uma discografia comentada do Judas Priest, foi a última vez que eu ouvi o Angel of Retribution, foi pra quando eu tava fazendo isso. E ouvindo agora, assim, o que eu notei é que ele tem vários elementozinhos que ele tenta retomar uma coisa ou outra do passado do Judas, mas ao mesmo tempo, sabe, tem essa vontade de ser ultra pesado, mas não soa assim, ele não soa fake que nem soa nos discos do Ripper Owens, que eu não consigo nem lembrar de cabeça no jogo Later e o Demolition. Some da cabeça, porque eu quero tanto esquecer que eles existiram, assim. Mas ele não soa fake, sabe? Ele soa, mesmo quando não soa tão legal, ele soa ainda como o Judas tentando achar o seu pé ali, não soa como o Judas copiando descaradamente alguma coisa que já existe. Então tem algum mérito em como a coisa foi feita. Mas eu acho, sim, que é um disco que não se sustenta por inteiro, mas ele não é um disco ruim, longe disso, assim. Longe disso mesmo. Eu ia brincar contigo assim. Eu tinha comentado com o Thiago nas pré-conversas assim. Ele, para mim, é um disco em U. É meio maluco falar isso, mas assim, ele começa muito bem, aí depois ele baixa um pouco, ele baixa um pouco o ritmo, mas não deixa de ficar leve. Vai ter umas baladinhas, vai ter umas, eu chamo de umas semi-baladas ali. E depois ele entrega mais de novo no final. Eu brinco assim, que depois a gente chega lá, mas Hellrider pra mim é tipo assim, aquelas coisas, tipo assim, como é que é aquela o como é que o Apple Music tem aquelas coisas, o Spotify tem uma que é como é que é das melhores, o Apple tem aquela como é que é Deep Cut. Eu acho essa Hellrider tipo assim, ó, Deep Cut total, assim, coisa que você olha e É, diz assim, por que que falaremos dela, assim, eu não acho ela perfeita, mas
A gente pode falar dela mais pra frente, porque se a gente quiser entrar no faixa a faixa já Sim. ali. Mas Mas só é, pra falar, assim, alguns fatos do disco ali, né? O disco foi gravado na Inglaterra e na Califórnia, no Sound City, em Van nada como Nuys. ter grana. Então, nada como ter grana, não. Nada como tá cada um morando num canto e ninguém tá disposto a abrir mão de coisas, assim. Então, o Rob Halford falou, não vou gravar com vocês aí, vocês vêm pra cá, eu venho, a gente vai ficar, se quer gravar, grava aí, eu mando o Royzinho, eu tô aqui bem nos Estados Unidos. Perdão te interromper. Como é que é? Esse talvez seja mais um daqueles discos que a gente chama de FTP Records, entende? Tipo, mandava as layers de coisa por um FTP e alguém montava isso. É, né? Pode ter sido. Eu não duvido que o Judas tenha gravado várias ideias instrumentais, e tal. E o Halford compôs as melodias em cima e não sei o quanto que a banda de fato fez jams juntas para essas ideias ficarem bem mescladas. Mas acho que isso não é tanto um problema. Não acho que o disco parece um disco de colagem, como muitas vezes acontece em coisas assim. Nem acho que as melodias estão encaixadas só para ter uma vocal ali. Acho que a coisa tá, até funciona nisso. Não sei se é o mérito do Halford que conseguiu fazer isso bem, se o Roy Z conseguiu produzir e levar isso bem. Essa banda trabalhou toda em conjunto e fez uma outra questão ali. Foi produzido pelo Roy Z. O Roy Z também foi o engenheiro de som desse disco e mixou. Quem também foi engenheiro de som foi o Joe Barresi, que virou hoje um remixador profissional ali. Não sei se ele tinha feito muitos trabalhos antes desse, não me lembro. A capa foi feita pelo Mark Wilkinson, que já tinha feito capas anteriores do Judas Priest, e a gente estava levantando a ficha corrida dele, fez várias capas do Marillion também, então, A gente do Marillion Verso, Marillion Fish ali. sempre lembrando, perdão de interromper, aqui cabe uma datação de carbono 14. É o momento que o Judas Priest para de usar o Paint Shop Pro. Quem é mais antigo vai lembrar aquele programa que era um sharer que rolava na internet, que você podia colocar como é que é. Tinha uns presets meio prontos, assim, de uns clip art, umas coisas bonitas. E que se você olhar aquele ao vivo lá, que eu não vou lembrar o nome, parece que a pessoa testou todos os. Eu não vou lembrar O o nome de Live propósito. Meltdown, o Não, eu Live em desisto. Não, eu London, desisto. Assim, ó. o. Qual ao vivo? É esse aí mesmo, eu tô de propósito, porque assim, o Jugulator tem aquela capa pixelizada, que você não entende como é que alguém liberou uma capa pixelizada. Tipo, não, não, só não. Ah, isso é o do Mark Wilkinson. E aí depois entra o Meltdown. O Meltdown, assim, você tem a impressão de que a pessoa pegou todos os presets, assim, tipo, a interface do Paint Shop Pro tinha umas coisas meio pré-prontas, assim, tipo, tu apertava e, tipo, ele fazia a letrinha bonita e tal. Aquilo é horrível, entende? Eu acho que tudo que eu gosto, eu não tô menosprezando o som, mas tudo que eu gosto do Angel of Retribution, assim, voltamos a fazer a coisa decente, entende? Sabe? Tipo assim, É voltamos a fazer a coisa o decente. mínimo de apresentação legal, encarte bonitinho, livrinho, coisa ali e tal, a capa ser certinha, capa que faz essa referência, né? O Sad Wings of Destiny, o Angel of Retribution vai ser várias referências na letra, né? Então, nas letras. Aí só o disco foi bem recebido, assim, o disco saiu, quando foi lançado ele chegou a 13º lugar na Billboard, assim, no Reino Unido, 39º lugar na parada geral. Isso que eu falei da Billboard, 13º é do Top 200, do Hot 200 da Billboard, então são dos 200 mais vendidos mesmo. E no Reino Unido ele chegou a ficar em segundo como discos de rock e metal, quando foi lançado ali. Não sei qual que foi o primeiro, 2005, não vou saber dizer. Tava brincando como é que tá falou do Sad Wings of Destiny. Tá na abre do disco. Sad Wings of Destiny, rise up from the abyss, into the metal heavens, heralding a new age that beckons revenge from the Um angel. negócio meio Manowar, né? Mas ainda The tá, sky belongs to the eagle, the sim, road belongs to Manowar. isso é uma das coisas que eu gosto pra caramba é uma clichêzeira do metal que assim, ó, Priest sabe fazer e o Priest tem licença pra fazer isso. Como é que é tá falando de Hellrider. É aquilo que pra mim eu gosto de Hell Patrol, entende? São tipo assim, umas expressões soltas no ar, assim. Do Hell Patrol. As letras do Judas não dá pra analisar, né? Mas a Hell Patrol tem uma história muito boa, que é desse show em 2005. Esse show em 2005 foi quando eu conheci um dos meus grandes amigos de hoje em dia, assim, mas eu conheci nesse show a gente viajando pro Rio junto. Mas a gente tava antes do show ali e a gente viu no Rio, né? E chegou um carioca, assim, e encontrou um amigo nosso. E aí ele pergunta, né? Foi muito, a interação foi uma interação muito legal com esse amigo nosso, assim, muito divertida, muito histórica, mas teve um momento com o Hell Ele é uma Patrol que foi pessoa boa, assim, Douglas. é o carioca, assim, esse é um amigo nosso.
que mora na Alemanha hoje. Abraço pra ele que ele ouve a gente hoje. Mas assim, aí o cara vem e fala: tem que tocar Real Patrol. Aí o nosso amigo vira e fala: não, eles não vão tocar Real Patrol. Não vão tocar Real Patrol. Como assim, meu irmão? Que não vão tocar Real Patrol? Tu não gosta de Real Patrol? Se tocar Real Patrol, eu vou girar que nem uma broca. Histórico esse momento, assim. Eu tava confundido, perdão. Um abraço pro Giba também. Mas não, assim, ó, eu acho as letras surreais. Assim. Curiosamente, eu gosto, entende, das letras. Eu acho, tipo assim, o Judas Priest é a banda que tem licença para esse tipo de letra, entende? Tipo assim. Sim, 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 né? O Rob Halford pode escrever a letra que ele quiser, assim. Cadê o pano, né? A próxima vez a gente vai gravar com o rodo, passando pano no Exato, chão. vai pegar um pano aí. Como é que é? Tô sentado assim, vai pegar um pano aqui. Mas é isso. Mas assim, eu acho que é o disco de colocar a casa em ordem, assim. Vamos olhar para a criança. Ah, primeira música é aquele pontapé clássico. Fica o cara tão de visita do senhor Rob Halford voltando. Judas is rising! Tipo assim, preciso mostrar que estou bem. Preciso mostrar que a casa está sendo arrumada. Eu acho ela legal, assim, porque ela não é. Você imagina que o Judas vai voltar com uma música muito cara tradicional do Judas, é uma música meio diferente, assim, porque ela tem aquele riffzão que é meio genérico num esquema assim, e a bateria parece que vai na contramão, meio que um freio de mão puxada, que a bateria, a bateria não tá rápida e o riff tá rápido, mas forma um negócio legal, assim, eu acho que funciona, dá certo, assim. O Halford já dando os gritinhos já na entrada ali, assim. Não é aquele clássico do Judas Priest, mas começa com dá uma boa impressão, dá uma boa impressão logo de cara, assim, né? Eu gosto da música, não. Depois dessa vem Deal with the Devil. E Outra se a gente música. falou que tava bateria com freio de mão puxada, aqui a bateria solta, a música vai embora, né? Exatamente. Deal with the Devil é meio que a parte 2 de Made in Hell do Resurrection, né? Mesmo a letra simula as letras, não é. Fui como se fosse o Rob Halford falando, na minha carreira solo eu fui feito no inferno. Agora que eu voltei pro Judas, você tá lidando com o diabo, tá? Assim, Acaba de pagar este podcast. Exatamente. É, então, o refrão ela é meio genérica, mas ela tem uma. Assim, eu acho que ela é okzinha, vai funcionando, letra cheia de referência, por isso que lembrou bastante Made in Hell, ele faz umas referências a ruas ali de Birmingham e tal. Não tô com a letra aberta aqui, mas tô lembrando, tentando lembrar meio de cabeça as letras, assim. Agora, ela tem uma parte ali no meio, antes do solo, que eu acho bonita, assim, bem legal, bem construída a música. Acho que uhum. funciona muito bem ali, das melhores partes da música do disco, assim. Depois, a terceira, para mim, é uma música muito legal, que é Revolution. Eu acho essa uma música que tenta ser um pouquinho mais moderna, uma música que acho que aqui tem um pouco do Halford contaminando para bem a história. E na minha anotação, até fui pescar aqui, a minha anotação diz assim: tempo poderia ter sido mais generoso com ela, entende? Eu Eu acho que é posso estragar a sua referência de ser vai. moderna? Ela começa legal, o baixão do Ian Hill, pra lembrar que ele tá ali na banda, distorcidão, sujão, assim, eu acho que começa bem legal e acho que isso o Judas podia usar mais, dar um certo destaque pro Ian Hill, que eu gosto muito das linhas de baixo dele. Já falamos dele curiosamente, há um ano atrás, no episódio do Invincible Shield. Então, aí eu acho assim que os timbres não são aqueles timbres modernosos, eu acho que funciona bem. Mas assim, a cavalgada clássica dela é aquela cavalgada que, desde que o Deep Purple fez em Stormbringer, milhões de bandas fazem alguma coisa parecida. Só que nesse caso do Judas Priest ficou idêntico à Mountain Song do Jane's Addiction. Ah, Idêntica, idêntica, assim. Então parece um plágio descarado de Mountain Song. Se você botar para comparar ali, vai ver que praticamente não tem diferença. Mas na primeiro verso, na primeira estrofe, já tem uma menção ao Turbo Lover, então tá liberado. A gente vai passar o pano ali, não há problema, viva ali, assim. E assim, eu acho que na hora que ela passa do refrão, ela dá aquela paradinha de novo antes de voltar, que ela fica só a guitarrinha segurando, aquilo ali ficou legal pra caramba, assim. Achei que ideias bem sacadas de você compor, pôs a música. O problema é que são quase 5 minutos de música, né? Em 3 minutos e meio você tinha resolvido ela muito bem. exatamente. Sendo que a letra é rápida.
Quarta música, Worth Fighting For. Aí sim é que eu chamo de como é que é, uma semi-balada, assim, tipo, tem aqui de novo, guitarreira, pura melodia. Eu acho uma grande música desse disco. Eu também acho uma das melhores músicas do disco, assim. Quando saiu da primeira vez, eu não entendi. Eu demorei um pouco pra pegar a forma como ela vai crescendo, assim. Então, eu acho ela bem legal. Eu gosto bastante dela também. Ela, com aquela levadinha inicial da guitarra, daí entra o lickzinho em cima, sabe? Esse tempo meio que não é balada, mas não é uma música rápida do Judas, assim. Exatamente, E exatamente. não é uma daquelas cadenciadas típicas do Judas que vai ter um pouco mais pra frente. Então, acho que ela funcionou muito bem. Eu gosto bastante dela conforme ela vai crescer. O refrão dela é muito bom, assim. Então, já assim, para mim, é uma das melhores músicas do disco, assim. Deveria ser tocada mais vezes ao vivo. Não, essa sim é bem por aí. Assim, Ah, eu acho até que às vezes o vocal do Halford nela é um pouquinho meloso demais, mas é o Halford, ele pode, né? Vou pegar o paninho, exatamente, exatamente. pegar um pano para começar a passar aqui. Exatamente. E aí depois a gente tem Demonizer. Daí pra mim assim, The Painkiller Rises Again. Aí tipo assim, vamos dar uma, como é que é? Vamos dar uma mariola pro Scott Travis de novo. Precisa, vamos mostrar que o cara tá aqui. É, Eu acho. mas aqui me perde um pouco falar que eu não gosto dessa música, assim. Eu acho que é aquela coisa que soa meio fake. Lá fala das músicas do Jogo Later, assim, eu acho que eles tentam de novo, dar uma atualizada em Painkiller, em sonoridade e tal, e eu acho que não soa direito como o Judas Priest. Sim. Então me incomoda, assim, sabe? Tipo, não é tipo, acho meio genérica demais, assim, acho que eu podia viver nela, falar não lembrava que ela existia, assim. Riscando o CD. Depois a gente vai pra Wheels of Fire. A música mid-tempo que eu falei que o Judas normalmente sempre tem, né? Que também acho bem genéricazinha, música do motoqueiro, né? A música ali manda até uma Right to Live, Live to Ride no meio da música, assim. Halford Canastrão de novo, né? Mas ele pode e tal. Agora sim, né? Eu fico imaginando que quem falava mal de Turbo Lover nos anos 80 ali, ouve essa música, dá vontade de falar, amigo, tem nem comparação de qualidade. Era como Turbo Lover era sensacional e vocês falavam mal, cara. Essa aqui é genérico mal feito, assim. O bom é que ela é curtinha, então passa rápido, você nem não chega a incomodar, assim. Ah, não, assim, coisas, como é que diz assim? Vai, eu acho um disco, como é dizer assim? Acho um disco assim, acho, quer dizer, um disco que o tempo também deveria fazer mais justiça a ele. E aí, para mim, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos Eu fazer. acho que o Turbo Lover já foi bem. Ele já foi, como que eu posso dizer assim? Ele já foi. O tempo já fez bem a ele, eu acho. Assim, as pessoas já ouvem hoje o Turbo Lover, e os deep cuts do Turbo Lover e respeitam. Tem músicas do Turbo Lover que um monte de gente quer ver, tipo Reckless, tipo. Ver Out in the Sun, Out in the Cold. Turbo Lover tem, tipo, acho que o Turbo Lover, o tempo funcionou muito bem pro Turbo Lover, assim, hoje as pessoas olham lá atrás, entendem os defeitos, mas entendem que o que tem de bom nele é muito bom, assim. Vamos começar a fazer uma brincadeira. Para mim, a hora que o U vai começar a subir de novo, mas de uma outra forma. Para mim, eu acho talvez esse final um ato de coragem da banda. Aí pra mim entra Angel. Pode afastar um pouco em primeiro momento, mas é uma baladona, assim, tipo assim, por que que eu falei que é um ato de coragem? Porque assim, ah, você tá esperando o Halford quebrar tudo. E ele vai te entregar um pouco do oposto disso. Então, eu gosto dessa proposta. Acho que aqui funciona bem. Então, assim, eu acho que a Angel eles fizeram pra. Eles sabiam que a Diamonds and Rust, naquela versão ultra acústica que eles começaram a tocar com o Ripper Owens e que tocaram com o Rob Halford na turnê de reunião, tinha funcionado. Então, eles pensaram em escrever uma música deles seguindo aquela linha, assim. Eu acho até que funciona. O problema pra mim é que a Diamonds and Rust boa é a versão elétrica. Eu gosto muito mais da versão elétrica do que a versão acústica, assim. Inclusive, a versão elétrica tá, pra mim, tipo, top 5 ou top 10 do Judas, se eu conseguir ranquear um dia Fácil. o Judas em algumas coisas. Mas, assim, eu acho que ela é bonita, assim, a música, ela, nada a reclamar ali, menção, a letra vai fazer menção a Sad Wings of Destiny, tal, igual a capa já faz. Então, assim, a gente pega o pano e passa ali, né? Baladinha bonita, funciona bem, assim, nada a reclamar, ao vivo era um momento bonito do show. Aquilo, substituiu o Diamonds and Rush, legal.
E daí vem Hellrider, que eu acho que tem uma melodia ali pelo terceiro terço da música, assim, que tipo, eu acho. Então, ela começa, assim, ela demora, ela tem um minuto de introdução, né, de guitarrinha, que lembra coisas que o Judas Priest fazia muito, dessas introduções de guitarra de crescendo, assim, tipo Sentinel tem, Victim of Changes tem, de certa forma. Mas não é nada memorável essa introdução. Eu não lembrava eu lembrava da música, mas não lembrava que tinha essa introdução de um minuto. Eu acho que a parte original dela, a parte inicial dela, entre o riff mais pesado lá, é legal, tal, mas eu não sei se funciona tão bem. Ela funciona melhor que na Demonizer, sem dúvida, assim, na Demonizer. Mas, assim, eu não acho que ela funciona de uma forma que vai tão. Mas na hora que ela entra na sessão para os solos ali, aí, mano, aí vira uma música do tipo, puta, que música é isso, sabe? Tipo, Exato. aquele solo se trocando um no outro, de repente para entrar os dois solando juntos ali para pegar a melodiazinha. Eu acho que quando volta, assim, ela até tem aquela parte, aquela Hell Rider, Hell Rider, é meio breguinha, assim, mas eu gosto para passar lá. Mas assim, aquela sessão de solos da música é o que faz o Judas Priest ser o Judas Priest. Aquilo lá eu pago show, pago o Judas, pago ingresso para ver shows do Judas Priest fazendo isso, compro discos para ouvir isso, né? O Judas Priest fazendo. Então, assim, é uma música que tava começando meio genérica, mas meio pra frente pega e vambora, assim. Não, não, não. Aí é Priest dizendo assim, isso é Priest. Aí a gente tem uma música mais rápida, como é que é? Eulogy. Ela acaba de. Rápida. Que é? Uma música mais rápida. É. É aquela mais curta, mas ainda assim, 3 minutos ela é muito longa porque ela faz, né? É. Era para ser uma vinhetinha de introdução para a próxima música, mas a gente tá vendo que aqui tempo vai ser um problema, né? Veja bem. Porque, Veja assim, bem. essa é uma introdução que se tivesse um minutinho, ninguém ia lembrar direito, mas ninguém ia reclamar. Mas com 3 minutos, ninguém lembra e quando põe o disco fala, putz, não acaba nunca. Mas, assim, ela cita Stand Class e cita Sentinel, então pega o paninho, vamos passar pano ali, tá aprovada, muito bom. Próximo. E aí a gente chega em Loch Ness, que talvez seja o que? A grande música do disco, uma das músicas É que. a grande música do disco, tem 13 minutos. Exatamente. Não é que Iron Maiden, você quer fazer música longa? Toma, a gente também É, faz. não. E faz Então, melhor disco que de você. 52 minutos, que só do que a gente vai reclamar de música que dura demais ali, dava pra ter durado uns 42, 43, mas ok. Que é... Não, agora tu falou, lembrei. Um quinto do disco tá nessa música, entende? Se tu parar pra pensar. Um quinto e mais. E, a Loch Ness, assim, a Eulogy e a Loch Ness, então, assim, né, tipo, se você não gostou desse disco, espera o próximo. Mas, assim, Loch Ness tem uma das grandes letras da história do Rob Halford, né, cara? É uma letra sobre tentando fazer o monstro Loch Ness confessar os seus medos e seu os monstro Loch Ness confessar seus medos e seus traumas, cara. A menos que tenha algum significado oculto muito perdido nisso daí, de ser uma metáfora de sair do armário em algum lugar que eu não pesquei, eu não consigo. Mas assim, né, vamos lá, tipo, era uma música que eu acho assim, que se ela tivesse uns 6, 7 minutos, ela funcionaria muito bem. Em 13 minutos e meio, ela vai um pouco demais, assim. O riff dela no início, né? É tipo, é o mais próximo que que o KK Downing vai conseguir chegar de fazer uma coisa ruidosa lá Sonic Youth, assim. Fica parecendo meio que um Zé Wild contido, assim. Mas eu acho que na hora que ela entra no riff e fica uma música de Doom lentona, ela é sensacional. Ali eu acho a letra, ok, a letra é besta, mas ali, assim, eu consigo fechar o olho e querer ver aquilo, essa música sendo feita pelo Candlemas com Messiah Marcolin cantando, sabe? Assim, tipo, em vez de ser o Loch Ness, your terror. Dá pra fazer até do Doom Dance ali do Messiah, se quiser. Assim, mas aquilo, é 13 minutos de música, né, meu? E aí ela entra numa hora ali que ela dá um break instrumental de uns 3, 4 minutos, que é só criaçãozinho de clima até entrar no solo do Glenn Tipton, que é o solo legal. Assim, é um pouco demais pra onde você tá querendo levar. Mas aí, assim, depois vai ter um disco que eles vão lançar na sequência, que você vai pensar,
né, exageros por exageros, eles exageraram um pouco mais naquele. Mas eu gosto dessa música, eu gosto de Loch Ness, eu confesso que eu gostaria de ver ao vivo. E aí ia deixar muita gente irritada, mas eu acho que eu ia gostar de ver ela ao vivo, mesmo com aqueles 3 minutos dela só criando clima, assim. E eu tava pesquisando, tava lembrando. Sim, e depois, tipo assim, como é que é? É, eu acho que aqui tem uma coisa legal que é assim, pegar uma coisa só para não errar. O que eu gosto desse fim de disco, assim, é essa coisa, tipo assim, a gente já chegou até aqui, a gente já te mostrou que como é que eu vou dizer assim, nós já te mostramos que tá. A gente conseguiu retomar os elementos do passado com qualidade e a gente Deixa eu está propor uma mostrando o coisa. lugar para ir, assim, a gente está Exatamente. propondo novos caminhos. Sim, concordo. Deixa, tipo assim, é quase assim, deixa pra frente. Sim, eu tava pescando aqui pra gente lembrar. E o Glorioso Nostradamus tem duas vinhetas e outras coisas curtinhas, assim. Então, tipo assim, deixa que eu vou te contar como é que diria o Castelo rá tim sendo que lá vem história, entende? Então, mas o Nostradamus tem uma música que gosto muito dele que chama Death, que é basicamente a Loch Ness editada para 6 minutos e meio. Eu acho que é dunzão, arrastadona, aquele clima macabro, a música inteira. Que basicamente para mim é um desenvolvimento da Loch Ness, o que eles tentaram fazer com a Loch Ness. Assim, aí com a música, a Death já chama a música, né? Então a música já traz esse clima fatalíssimo desde o nome. Enquanto a Loch Ness, você olha assim, tipo, ela vai ser Loch Ness porque é um monstro mesmo, vai ser um mamute que Exato. vai ser lenta porque é um lago congelando quase. Assim, imagens que vêm à sua cabeça tentando pensar o que estava passando na cabeça deles quando eles compuseram essa música. Mas assim, eu gostaria de ver ao vivo, eu confesso. Ia ser uma experiência legal vê-la ao vivo. 95% para 99% dos fãs de Judas Priest iam ficar putos de ver essa música ao vivo. Show. Mas eu ia gostar de ver, eu acho que é uma curiosidade, assim, ver esse Judas Priest dunzão, o que a galera vai pensar. Candle Priest. Tipo, tá aí uma boa música, como é que é? Em tempos É. de IAs fazendo música, seria muito legal pegar uma IA com o padrão do Messiah Dá pra Matthews. fazer, tá tranquilo. Pegar uma IA e pegar as músicas do Judas e deixá-las lentas com o Messiah cantando, né? Ó, O pior é que essa semana eu passei trabalhando basicamente ouvindo coisas feitas em IA das mais variadas espécies. A gente tá falando da história de passar pano. Mesmo que depois tenha, eu tava lembrando, eu tava na cabeça, tu vai dar risada, eu tava na cabeça que depois vinha o Redeemers of Souls, mas não, o Nostradamus mesmo. Nostradamus, aí vem o Nostradamus, aí a banda faz uma turnê. A turnê do Nostradamus foi o melhor setlist da história do Judas Priest, assim. Pra quem é fã, era recheado de deep cuts. Eles tiraram várias músicas clássicas do set que eles sempre tocavam e pararam de tocar e colocaram um monte de música obscura, assim. Foi, assim, é daqueles sets que eu vi 4 shows dessa turnê, se eu não estou enganado. Eu vi um na Alemanha, vi dois na Alemanha, um em casa fechada, um em festival, e vi os dois aqui do Credit Card Hall, aqui em São Paulo. E foram aqueles que eu olhava, tipo, o setlist era daqueles que eu saía rouco todo show, porque eu não conseguia não cantar todas as músicas em desespero de tão legal que era o set. Mas a ideia deles era ter feito a turnê tocando Nostradamus inteira. Deu errado, eles foram para um outro lado. Aí depois dessa turnê que o KK Downing sai, a banda diz que vai fazer uma turnê de despedida, que é o Epitaph. O Hit Faulkner vem só para cumprir essas datas e acaba ficando e estamos aí até hoje, né? E felizmente estamos aí até hoje. E é isso, né? E o Hit Faulkner consegue trazer esses elementos do passado para o Judas como um fã de uma forma que não que a banda para de ter medo de soar, de se autoplagiar. E aí deixa para que a criatividade do produtor, a criatividade do Halford, do Glenn Tipton, consiga trazer esses elementos e dar alguma cara, não exatamente moderna, mas contemporânea, assim, sabe? Soar legal, assim. E talvez não agregue nada ao legado, mas consegue soar bem e vigoroso, como a gente quer que uma banda moderna soe, sabe? Acho que o Judas não precisa mais levar o metal para lugar nenhum, ele já fez muito pelo metal, ele pode
Desde que ele consiga mostrar que ele ainda não é uma banda que tá acabada, pra mim eu tô feliz com isso. E isso que eles conseguiram fazer muito bem nos últimos dois discos, principalmente. Mas aí fazendo uma brincadeira e lembrando, a gente falou bastante do Invincible Shield há um ano atrás, mais ou menos. O Judas Priest gosta do fevereiro, do começo do ano. Mas eu ainda. E repara o que a gente está falando, a gente está assim, falando isso de uma banda com 50 anos e mais de atividade, e que tem um último disco que ele está no nível de muita coisa que foi lançada na fase áurea do passado, entende? Assim, assim, eu acho que ele tá um pouco abaixo da fase áurea. Eu não consigo gostar dele tanto quanto eu gosto da fase áurea. Mas eu acho assim, ele consegue soar mais fresco que muita banda de moleque É, tentando fazer a exatamente. mesma coisa. Exatamente. E eu acho que esse é um mérito, sabe? Tipo, aquilo. A gente tem um monte de banda de moleque influenciado por Judas que alucina por Judas muito mais do que eu, provavelmente, que deve saber de cor tudo quanto é verso, tudo quanto é melodia, tudo quanto é riff. E os caras não conseguem compor melodias como Rob Halford compõe, não conseguem trazer um riff legal como o Glenn Tipton e o Chet Faulkner conseguem fazer. Então é duro. E a banda tá ali, né? E a banda parece que você acha, pô, já tá 50 anos de carreira, já não gastou tudo. Não, não. Esse que é o mais legal. É que ele diz assim, fazendo um exagero um exagero assim, eu acho que isso pra mim tu vai dar muita risada. Isso pra mim se tornou uma das coisas que eu mais gosto no Judas Priest hoje, sabe? Tipo, não é só uma banda que tem um catálogo, mas é uma banda que ainda tá tirando umas coisas da cartola que você fala, pô, legal, massa, entende? Eu acho que o Rich Faulkner foi muito isso. O Rich Faulkner ajudou a banda a entender melhor o passado dela sem ter medo. Porque às vezes eu acho que é uma banda que nem o Judas, que é o Rob Halford e o Glenn Tipton, são caras que olham muito pra frente. Eles não querem viver dos legados, dos louros do passado. É legal vir um moleque ali que é fã e que olha para as coisas e fala, mano, mas a gente nunca mais escreveu uma música que nem essa, sabe? Por que que a gente não pode tentar pegar a partir disso daqui para fazer uma coisa nova? E a banda olha do tipo e consegue trabalhar isso de uma outra forma, enxergar isso de uma outra forma, que talvez com o KK eles não tivessem conseguindo. Ia julgar pelo disco do KK com o Ripper Owens, eles não iam conseguir mesmo, assim, se fosse depender dele. Então, acho que funciona muito, assim, acho que é um mérito que o Judas Priest tem hoje em dia, assim, eles não querem ser o Iron Maiden que ignora basicamente todo o passado, porque o Steve Harris acha que hoje eles são uma banda de rock progressivo. Eles sabem quem eles são, eles sabem qual que é o legado deles e eles estão cada vez mais felizes de trabalhar bem esse legado com coisas novas, sem precisar inovar na fórmula. Não cabe mais inovar. Quem que inova alguma coisa hoje em dia? E precisa esperar que o cara que inventou a porra toda vai Sim. renovar de novo, porque ele já renovou algumas vezes. Você quer ouvir thrash metal, você vai pegar ali Exciter e vai pegar Stained Class e você vai ouvir thrash metal, sabe? Isso era 76, Exatamente. sabe? Tipo, E eu tô olhando aqui porque eu tô olhando pra capinha, lembrando de memórias de quando eu comprei isso aqui, entende? Tipo assim, né? Saber que isso aqui já eu, tem anos me deu um teto. eu encomendei naquela clássica loja do Rio que tinha, que eu comprava os importados na época, online. Esqueci o nome. The Point? CD Point, Não, isso. ainda tá ativa. Ainda é uma bela opção de compra. Isso. É, Porque ainda, então eu comprei lá, assim, que eu saía, esse disco eu comprei lá, chegou rapidinho, assim, o site é o mesmo, tá? Inclusive com a velocidade da época. Exatamente, tá? eu comprei lá quando saiu, assim, sem pensar muito. A versão que tem umas músicas ao vivo ali depois, né? DVD. Parece que tem uma cena, se não tem enganado, do Rob Halford passando creme na A careca, do né? Tem Creme umas coisas. Nivea, tá aí. Creme Então é Nivea aí na que tá o do careca. Creme Nivea. Então é aí que tá a história do Creme É Nivea. isso, Tá, Creme tá Nivea certo. tá ali, assim. Mas essa turnê do United que tem as músicas ali, eu vi dois shows nessa turnê e o primeiro que eu vi nessa turnê foi com a abertura do Annihilator e eu tava na grade pros dois shows, eu vi esse show inteiro na grade, alucinando cada segundo, assim. Na Alemanha e depois no Sweden Rock, na primeira vez que eu fui no Sweden Rock, que foi disparado o melhor show daquele Sweden Rock também, assim.
Ele e o Europe foram os dois melhores shows daquele Sweden Rock pra mim. E teve alguns outros shows de thrash que foram muito bons também ali, mas enfim. E aí, depois de 2005, achei que o show deles em 2005 não chegou no mesmo nível. Eu lembro que, infelizmente, vai ficar na minha memória, porque eu acabei na hora de optar pelo que fazer, eu valorizei Savatage e Ortopé. Tipo, eu precisava valorizar o Savaquejo e o Ortopé nesse momento. Então, Ai, meu, tem que ver Judas. Vai ser, acho que meu 20º show do Judas Priest, o do Monsters, e esse talvez o 21º só. Tem que fazer as contas direitinho, mas 20 shows do Judas Priest, contando dois com o Ripper Owens, né? Então vai dar pra. eu vi, Se eu somar com os do Halford, vai dar uns 25, que eu vi bastante Halford solo também. Vi bastante, vi 3 vezes, né? Três? Mas ainda 2 vezes, acho. a gente tem que fazer uma outra hora um episódio lembrando de Halfrey Crucible, que eu acho um senhor disco e que vai gerar um dos maiores Ah, shows da história. Resurrection, né? Resurrection. O Crucible já é o Ficou disco depois. do Halford que mostra o Halford tentando levar. Eu gosto pra caramba do Crucible. Eu ouvi-o recentemente, tem mais valor do que eu tinha dado na época. Na época eu já tinha gostado, mas achei, tipo, o Halford trabalhando algumas coisas ali que são boas pra caramba, assim. Eu achei bem legal, assim. Bem Já ouvi. longe de soar como um Priest recriado como era no Resurrection. Mas eu gosto do Resurrection. O Resurrection é sensacional, né? O Resurrection, comparado com esse aqui, o Resurrection chuta a bunda desse aqui. Não dá nem pro cheiro. Tá nem pro Bah, cheiro. baita disco, baita disco, baita disco, assim, ó. Mas é que eu acho do Crucible é que o Crucible é diferente. Na época, muita gente torceu o nariz por ele ter um clima muito mais introspectivo, assim, mais soturno. E eu ouvindo de volta, falando, isso é legal nele, sabe? Tipo, na época eu tinha gostado, porque eu gosto de Doom, mas talvez eu tivesse ainda na esperança de ser um Resurrection Parte 2 assim, né? mas Isso é tenha que frustrado um pouco. é porque o Resurrection. é. Que assim, ó, e outra, né? Só para a gente já tá no fim de festa. A banda do Resurrection é só os medonhos. É assim, eu estava falando antes como é que é da banda do Whitesnake nessa turnê de 2005. A banda do Halford, os Yards on Back, tipo assim, O é assim, Zombeck era o guitarrista, os dois guitarristas fugidos também, esqueci o nome dele. não, assim, O Metal Mike Schlesiak, que depois isso. foi tocar com Testament, que eu vi ele tocando com o Sebastian Bach. E o outro guitarrista, que foi o guitarrista que fez virar vocalista da banda do, esqueci o nome dele, mas ele foi o vocalista da banda dos irmãos da Rel, quando ele acabou o Pantera. Não é Damage Sumiu o Plan? nome dele da cabeça. É o Damage Plan, ele foi vocalista do Damage Plan, saiu do Halford pra ser vocalista dele. E aí tinha o baixista, que era o baixista eu não sei de onde que ele surgiu ali, mas o moleque era bom também, assim, tipo uma cara meio vocalista do Offspring, cabelinho ali, Aquele, assim, eu acho que é uma de banda loiro. assim, ó. Bah, Mas era assim, era aquela banda que tava tocando a vida ali naqueles shows, né? Claramente, tava todo mundo dando sangue naqueles shows, assim. a gente vai falar disso mais umas 80 vezes ao longo da história do Solado, mas assim, jogue para o podcast que chegou até aqui. Se você está no YouTube, coloca ali o Halford Rock in Rio 2001. Show da vida. Assim, show da vida, tem que dizer. Faltou alguma coisa? É isso mesmo. Então, por favor, termina. Como é que é? Terminamos a nossa passada de pano para Isso. Angel of Resurrection. É, episódio número 2 dos Faxoneiros do Halford, né? Que o primeiro foi pro Invincible Shield. Haverá mais, com certeza. É isso, então, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção e um bom carnaval. Aproveite com Isso segurança, aí, com cuidado. aproveite. E como é que é? Curta o carnaval do jeito que você quiser, sabe? Só Outra não coisa. atrapalhe o carnaval dos outros. Exatamente. Eu ia dizer como é que é. E lembre-se que não é não. É aquela clássica história que, Exatamente. É. infelizmente, temos que lembrar. Ah, muito obrigado, pessoal. Até mais.